As grandes pirâmides do Brasil. Há uma lenda que no Brasil existem pelo menos 3 pirâmides confirmadas. O tema ficou conhecido publicamente em 1979, quando foi publicado no rádio, revistas e na televisão, a descoberta de 3 estruturas de forma piramidal. Elas estariam totalmente cobertas pela vegetação e teria sido observada por um grupo que realizava uma expedição à procura de vestígios de uma antiga civilização próxima à Serra do Cupira, no alto do Rio Negro. Após uma série de controvérsias, especialistas, mesmo sem nunca terem ido lá, sem ao menos terem ido confirmar, afirmaram que as fotos que vocês estão vendo aí não se tratava de pirâmides, mas sim de formações naturais cobertas por vegetação, que lembravam bem de longe pirâmides. Isso segundo eles. Ou esses especialistas estão tentando encobrir alguma coisa, ou simplesmente são videntes e capazes de prever as coisas à distância. Depois dessa afirmação, o assunto simplesmente parou de ser comentado, e nunca mais se ouviu nada a esse respeito. Foi aí que a história do antropólogo e arqueólogo brasileiro Aurélio M.G. de Abreu apresentou uma versão bem mais completa para o caso, entendendo que o assunto foi mal explicado e pior ainda pesquisado pelas autoridades e cientistas brasileiros. A história complicada começou em 1970, quando um piloto alemão que se encontrava em Manaus teve contato com um homem que se dizia ser nativo na Amazônia, em uma região pertencente a uma tribo indígena localizada no interior da selva. Filhos de pai alemão e mãe indígena, e que falava alemão fluentemente. Nunca se tinha visto um nativo assim. Segundo eles, cerca de 2.000 soldados alemães chegaram à região em 1939. E ficaram até 1941. Eles haviam sido enviados por Hitler como cabeça de ponte para uma possível invasão ao Brasil. Em 1945, eles retornaram e dessa vez alguns resolveram permanecer e se misturar aos nativos. O piloto alemão que ouviu essa história resolveu contá-la ao jornalista Cario Brugger, que foi a Manaus em companhia de Nariguel. Ele encontrou o tal nativo que falava alemão e se chamava Tatucanará, e revelou a eles que ainda existiam descendentes em uma civilização pré-colombiana vivendo no interior da Amazônia. Brugger partiu em uma expedição em 1972 e em 1976 publicou um livro que narrava a chegada dos soldados alemães. Disse que Eike von Däniken também resolveu pesquisar sobre o assunto. Ele esteve em Manaus em 1977. Novamente em Manaus, eles contataram de novo o nativo e dessa vez revelou que existiam 3 cidades habitadas no interior da mata e que eles tinham um objeto entregue aos sacerdotes por deuses que vieram do céu. Segundo a lenda e tradição desse povo, esse objeto começaria a tocar quando chegasse a hora desses deuses retornarem à terra, e esse objeto vinha tocando ultimamente. O piloto que teve o primeiro contato com o nativo foi encarregado de ir até essas cidades perdidas para verificar esse estranho objeto, e assim foi formada uma nova expedição. Mas uma coisa meio estranha foi que as autoridades obrigaram que um arqueólogo brasileiro tivesse que estar presente. Então Rodão Pires Brandão foi selecionado. Então a expedição começou. Então quando o segundo nativo disse que faltava 2 dias para chegar à primeira cidade secreta, com o nome de Acaim, a expedição foi obrigada a retornar. Foi obrigada a retornar para dar assistência a Rodão, que foi o maior pela saco e deu um tiro no seu próprio pé. Zé Ruela mesmo. Segundo a revista Scientific, editada pelo Astronaut Society, o tiro no pé foi dado propositalmente pelo próprio Rodão, que tinha a missão, segundo a revista, de impedir a expedição de seguir em frente. Foi dito que a informação foi passada à imprensa pelo próprio Rodão, depois de saber de uma expedição que estaria tentando alcançar a cidade secreta e teria partido da Venezuela. O jornalista Carl Brugger retornou ao Brasil em 1980 e tentou realizar mais uma expedição. Ele contatou novamente o nativo, que disse dessa vez que não iria com ele, pois havia muitos perigos. As tribos estavam em guerra nesse momento. A imprensa brasileira começou a publicar uma matéria após a outra, para desmentir, ridicularizar e negar o assunto. Foi dito que o nativo, na verdade, era um ex-marinheiro alemão que teria ficado muito doido e neurótico e ficava inventando essas merdas. Como sempre, a mídia fazia o seu trabalho de esconder os fatos e imbecilizar o povo. No entanto, o jornalista Brugger não desistiu. Ele conseguiu colher a matéria da Alemanha Oriental, um filme que mostrava a partida desses aviões da América do Sul à sua chegada na Amazônia, como dizia o nativo, provando que sua história era real. Além disso, fotos que ele tinha foram verificadas e comprovadas que eram reais. Era um homem contra o sistema, e como vocês já sabem o que acontece com quem se atreve a fazer isso. O Carl Brugger foi assassinado no Rio de Janeiro em 1984. Segundo a polícia, ele morreu com um tiro disparado por um assaltante. E aí, você acha isso mesmo possível? Faça aí seu julgamento.
Muitas teorias são ditas até hoje sobre as tais cidades perdidas, e as pirâmides e a civilização pré-colombiana no Brasil. Ela existiria muitos anos antes da chegada dos portugueses. Para alguns, como o arqueólogo Aurélio de Abreu, não se pode descartar a possibilidade de que os maias possam ter iniciado uma série de viagens pelo mar, e assim iniciado colonização por várias regiões. Para outros pesquisadores, uma civilização independente teria investido em vários pontos do Brasil, talvez muito mais antigas do que se supõe, o que causa grande irritação por parte dos investigadores, autônomos e muitos arqueólogos. É o fato de estudos dessas descobertas não serem levadas adiante. Não importa as provas que eles consigam, nem o que eles façam, nada é levado adiante, como é normal em casos de ruínas antigas. Outros estudiosos, como Peregrino Vidal, entendem que houve uma colonização sumeriana na América, com alguns contingentes trazidos do Egito, para assim poderem elaborar as construções na região. Outros entendem que a Atlântida teria sido o centro do qual partiram colonizadores, tanto em direção ao Egito como em direção às Américas, levando com eles os detalhes das arquiteturas e construindo as pirâmides dos dois lados do oceano. Outra linha de pesquisa entende ainda que a Atlântida seria a própria América, o centro do qual teria originado uma série de civilizações, inclusive a egípcia, e sendo assim não seria de se estranhar que houvesse de fato as pirâmides no Amazônia. As histórias aqui relatadas estão documentadas em manuscritos antigos que se encontram na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Para quem quiser conferir, essas são as imagens dele. Para encerrar de vez as perguntas se existe de fato ou não pirâmides no Brasil, escute isso da própria mídia, dessa vez no Ceará, construída por uma seita. Como sempre digo, eles estão ficando cada vez mais descarados. É o formato realmente de uma pirâmide muito alta. Dá pra avistá-la de longe? De longe dá pra avistar só assim um topo, porque quando a gente vai no caminho de quem vai pra lá, ela é coberta por árvores muito altas, aí só dá pra ver o topo. O pessoal comenta, né, que aqui chega na praça aqui dizendo que tem essa pirâmide, o pessoal fica nu. O povo fala que eles ficam totalmente nus, né? Todo mundo, uma seita religiosa, é uma seita, é uma religião que é? É uma seita religiosa, acho que seja uma seita religiosa. Cidade de Umirim, 91 quilômetros de Fortaleza. Todos viram, todos se impressionaram. A gente pode entrar, não pode? Pronto, aí pode entrar, Bebeco? Pode. Vamos lá. Aí, João Inácio, a gente está caminhando aqui, exatamente de 100 a 150 metros, e é bonita a obra, gente. Atenção, gente, nas imagens aí do Robério, nosso cinegrafista, a nossa equipe com exclusividade no terreno onde fica a pirâmide. Hoje a resposta dos responsáveis pelo local. Será que no interior do Ceará os frequentadores de um templo em forma de pirâmide ficam pelados como nesta igreja americana? Uma seita secreta no interior de uma pirâmide, em pleno sertão cearense. As imagens são mesmo muito curiosas. A altura dessa pirâmide, qual é? Isso é 19 metros de altura. 19 metros de altura. Gente, há algumas janelas aqui, ó. A gente pode já visualizar essas janelas. Ó, aqui, ó, algumas janelas aí dentro. Algumas janelas aí na pirâmide. Na semana passada, mostramos em primeiríssima mão algo extraordinário. No interior do Ceará, num local bastante isolado, foi erguida essa imensa pirâmide. 19 metros de altura, que abrigaria, segundo os comentários do povo local, uma misteriosa seita religiosa, na qual os fiéis, os participantes da seita, ficariam nus, todos pelados durante os rituais e cerimônias dentro da pirâmide. E mais, haveria matança de animais que seriam sacrificados nesses rituais. E até animais, a informação que a gente tem é de que são sacrificados. Eu também já ouvi falar. Outra informação é de que animais são sacrificados aqui. Bode. Nem bode existe aqui. Ovelha. Ovelha. Carneiro. De maneira, tem um carneiro, mas nada é sacrificado. Observando aqui, ó. As informações dão conta de que a pirâmide é frequentada por pessoas influentes. Aqui tem juiz, advogado, tem doutor, Promotor.
Tudo que Dentista, procura. Dentista, engenheiros, tudo dentro da obra. Delegado. E que viriam de diversos países, segundo segurança da pirâmide, até do Japão. Isso. É gente de onde? Fortaleza, do interior? De todo estado também? Tem. De onde você procurar, tem. Por exemplo, veio gente de onde, já que o senhor já viu? Aqui vem gente do... Todo canto já vi. Vem japonês, temos japonês. Japonês pra cá? Vem gente até do Japão. Da Europa. Da Europa. Tem como da Alemanha, né? Vem gente pra cá. Os poucos vizinhos próximos afirmam que há uma movimentação de carros de luxo em direção ao local. Tudo indica que é um pessoal de posição, um pessoal rico, né? Porque Só carrão. só carro bonito que eles usam lá. Que Eles passam por aqui. Só carrão de luxo. Todos esses comentários se espalharam pela cidade e levantou-se uma enorme dúvida sobre a verdade escondida dentro daquela pirâmide. Do que se trata, afinal de contas? Qual é o enigma da pirâmide? Conseguimos contato com os responsáveis pelo templo e eles se pronunciaram. Hoje vamos ver o que eles têm a dizer. Os donos do local, conforme descobrimos, são participantes de uma organização internacional. E atenção, essa não é a única pirâmide construída no Ceará. Na localidade de Purão, há esta outra pirâmide com uma esfinge. Os comentários sobre os frequentadores pelados foi um dos que mais chamou a atenção. Afinal, realmente muita gente da cidade de Umirim repetiu isso. Na época da construção da igreja, os próprios operários admitiam que os donos, encarregados, as pessoas que tomavam de conta da obra, Ficar assim. eles viviam nu. Dizem que é um pessoal que só trabalha, só vive nu, né? Aqui tem muitos que já trabalharam lá, né? Pessoas que entram lá ficam despidas, ficam completamente nuas. Sim. As pessoas se reúnem, todo mundo nu. O pessoal comenta. É verdade. É verdade? Você já chegou a tentar ir lá ver alguém nu? Não, mas um colega meu que trabalha lá disse que é assim mesmo. E quanto aos sacrifícios de animais, é verdade? E quanto ao próprio formato da pirâmide do templo, o que significa? Esses dados seriam indícios de uma seita secreta ainda mais misteriosa. Agora vamos saber o que os responsáveis pelas pirâmides cearenses têm a dizer. Primeiro, o nome da organização é OGF, que significa Ordem dos Guardiões dos Faraós. Eles disseram se tratar de uma ONG para o desenvolvimento espiritual. Eles não gravaram entrevista. Contra fatos não há argumento. Você ouviu muito bem na matéria. São pessoas do mundo todo se reunindo neste local, fazendo sacrifício aos seus demônios, orgias, cometendo suas práticas pagãs. Os mesmos costumes praticados no Egito Antigo e nas cidades malditas de Sodoma e Gomorra. A Rede Record tratou de fazer uma matéria para tentar mostrar isso como uma coisa positiva. Mostrou um monte de gente humilde, dizendo que participavam das cerimônias, mas é mentira. A verdade está aí. São pessoas ilustres. A própria obra é uma obra milionária. E por que foi escolhido o Ceará, em uma área tão isolada? A resposta é muito simples. Essas pessoas não têm muito acesso à informação, e assim não vão dar trabalho a eles, que ficarão à vontade para adorar seus demônios em paz. Porque tudo isso faz parte da nova ordem mundial, um plano traçado há muito tempo, e sendo posto em prática etapa por etapa através das décadas. É para isso que eles vêm lutando pela diversidade religiosa. Assim não precisam colocar suas mensagens subliminamente, nem se esconderem por aí. Podem fazer tudo o que eles querem, bem diante dos seus olhos, e você é obrigado a aceitar. Porque cada dia aquela pessoa que pensar diferente vai se tornando uma criminosa, sendo obrigada a aceitar, inclusive como já mostrei aqui, a sua criança vestindo farda da escola, com símbolos demoníacos. E você deve aceitar, meu amigo, porque senão estará fora da lei, estará praticando discriminação e desrespeitando a diversidade religiosa. É esse o mundo em que vivemos. Nosso vídeo acaba aqui. Ele que foi uma dica de João Neto, e recebe agora seu primeiro selo Pikachu de altíssima qualidade. Parabéns, João. Peço a você que, se gostou desse vídeo, por favor compartilhe, coloque no seu Facebook e dê aquele like. Um abraço e até a nossa próxima hora da meia-noite.
sempre encarando o sobrenatural.